Fala, terráqueos! Tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui no canal O Presbítero, um canal que a gente utiliza para fazer alguns comentários sobre a Palavra de Deus. Para nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, tudo que a gente aprender sobre ela vai nos ajudar, né? Afinal, é nossa regra de fé, ou seja, eu tenho fé naquilo que eu leio, e prática, eu vou ser praticante das Escrituras e vou estar fazendo assim, então, à vontade de Deus, né? Não se esqueça de compartilhar esse canal, é muito importante para nós que você faça isso. Não se esqueça de se inscrever no canal se é a sua primeira vez. Se também é a sua primeira vez, volta nos vídeos anteriores, porque eu venho estudando Gênesis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 4, você pode ver, eles estão na sequência, né? Dá o likezinho aí, quer receber aviso que entrou um vídeo novo? Aperte o sininho lá porque você vai receber isso também, tá bom? Mas o mais importante é você compartilhar, porque compartilhando você vai passar para as outras pessoas a oportunidade também de ouvir da palavra de Deus, tá bom? A gente está hoje tratando do capítulo 4 de Gênesis, e como eu já falei para vocês em vídeos anteriores, a Bíblia é um resumo, né? Quando Moisés escreve Gênesis, inspirado sim pelo Espírito Santo, ele está resumindo. Então, depois da queda de Adão, que Deus os expulsa do paraíso, agora no capítulo 4, ele vai tratar aqui do nascimento de Caim e Abel e da consequência já do pecado na vida de Caim, né? Porque o que vai acontecer dentro desse capítulo? Ele vai oferecer a Deus oferta, Deus não vai se agradar da oferta e ele vai acabar matando o seu irmão. E isso está narrado em todo o capítulo, a gente não vai ler, daqui a pouco eu vou ler só um detalhe importante aqui do capítulo, para a gente poder entender melhor o que aconteceu ali, né? Primeira coisa importante dentro do resumo, por que eu costumo falar que é um resumo? Porque você não tem uma sequência explicando coisas. Por exemplo, diz assim, né, coabitou 4:1, coabitou o homem com Eva e sua mulher, essa lhe concebeu à luz Caim, né? Depois concedeu a Abel também, e vai falar um pouco do que Caim e do que Abel faziam. Mas onde aqui estava escrito que eles teriam que fazer ofertas ao Senhor? Não está aqui diretamente, né? Porque o texto no versículo 3 vai dizer: aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Quem determinou essa oferta? Foi o próprio Deus. Onde? Aqui não está dizendo. Do capítulo 3 para o capítulo 4, você não tem. Isso é um resumo que Moisés está fazendo. Mas com certeza, quando Deus expulsa Adão e Eva do paraíso, eles perdem aquela comunhão maravilhosa que eles tinham. Mas o contato de Deus com eles não. Então, com certeza, Deus, porque isso sempre parte da parte de Deus, né? Deus estabeleceu essa oferta, né? Que agora vocês teriam que trazer ofertas diante de mim, isso tudo tipificando já o quê? O que aconteceria com Cristo lá na frente. Muito bem, quem passou essa ideia de oferta para Caim e Abel? Pode ter sido Adão ou pode ter sido o próprio Deus, já que Deus ainda mantinha contato, que nós vamos ver aqui que Deus também vai falar com Caim, né? Então, são coisas que a gente especulativas, porque o texto não diz quem fez, quem mandou diretamente, mas o texto diz claramente que eles fazem uma oferta. É só para você entender que a Bíblia é um resumo. Muitas vezes as pessoas, para querer tirar a credibilidade da palavra de Deus, né? Ah, tá vendo isso aqui? Tá vendo aquilo ali? Não tem isso, não tem aquilo. Calma, terráqueo. A Bíblia, ela é realmente um resumo. Você já pensou se tudo o que aconteceu fosse narrado nos detalhes? Não tinha Bíblia que fosse suficiente, né? O próprio autor de João, do Evangelho, vai falar que Jesus fez muitas outras coisas, muitos sinais e muitas maravilhas que nem caberiam no próprio livro. Mas aquelas coisas estavam ali colocadas exatamente para que as pessoas pudessem entender que Jesus Cristo era o Filho de Deus. Então, realmente é um resumo. O que eu quero trabalhar aqui com vocês hoje? O que acontece? Abel vai fazer uma oferta ao Senhor, né? Caim e Abel. Olha o terceiro. Ó. Aconteceu que no fim dos tempos, Caim trouxe do fruto da terra, porque ele era lavrador, uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Olha o que vai dizer na sequência. Agradou-se o Senhor de Abel e sua oferta, ao passo que de Caim sua oferta não se agradou. O que acontece? Deus não simplesmente assim, gostei dessa e da sua não gostei por nada. Com certeza o texto é claro, né? Moisés deixa claro aqui. Abel, ele traz o melhor.
Então Abel tinha na consciência dele que aquela oferta tinha que ser o melhor que ele tinha, para o Deus dele. Ao passo que Caim traz a oferta. Então me parece o quê? Que você tem diferentes ofertantes aí. Um interessado, um envolvido em amor, em dedicação, que dá o que tem de melhor para Deus, e outro que simplesmente entrega a Deus. Bom, de quem Deus vai se agradar mais? Daquele que oferta de coração, daquele que realmente está envolvido com aquilo, ou daquele que simplesmente entrega? Isso é muito claro, né? É claro que Deus vai se agradar daquele que está envolvido com amor. É por isso que a Bíblia vai dizer, em Coríntios, lá, capítulo 13, que você pode fazer tudo o que você quiser dentro da obra de Deus, por exemplo. Se você não tiver amor, isso nada vai valer, vai ser uma coisa mecânica. Então me parece que Caim estava fazendo aquilo mecanicamente, talvez até pensando o seguinte, cara, nem fui eu que errei, nem fui eu, não tem nada a ver com o que meu pai fez, com minha mãe fez, agora eu tenho que ficar aqui ofertando ao Senhor, tá bom, eu oferto, se tem que ofertar, eu oferto, né? Sendo que Abel não, né? Abel, ele tem um amor, ele tem um apego a Deus. Isso mostra a grande diferença. E eu queria detalhar uma coisa importante aqui. Bom, primeiro uma aplicação, né? Se você está envolvido na obra de Deus, você tem que ter amor. Se você não tem amor, você tem que pedir a Deus que te dê amor. Fazer as coisas dentro do reino de Deus. Só porque o pastor está te cobrando, o conselho está te cobrando, a igreja que você vai, os líderes vão te cobrar, então você vai na igreja, ou você faz uma obra na igreja, porque senão as pessoas vão te cobrar, isso vale para tudo, né? Inclusive para o dízimo e oferta que você vai dar ao Senhor, se você está dando isso porque as pessoas estão te obrigando, estão até te amaldiçoando, não é nada disso, você precisa fazer isso por amor. O seu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com Deus tem que ser a base do amor. Se você não tem, você tem que pedir a Deus que te dê, porque eu sempre peço isso a Deus, que Deus me ensine a amá-lo cada dia mais. Mas tem um outro detalhe importante que eu preciso tratar com vocês aqui, ó. Quando Deus não se agrada da oferta de Caim, isso não caiu bem para Caim. Olha lá o que diz, ao passo que de Caim, de sua oferta, não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu o semblante. Agora, nós vamos entender coisas importantes aqui. Primeiro, o que o pecado traz, né? Porque essa ira de Caim, esse descair o semblante, já é consequência do pecado que está dominando a vida dele. Mas olha que interessante. Olha o que Deus vai dizer para ele, no 6. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que ainda descaiu o teu semblante? Olha o 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Olha que coisa interessante que nós precisamos entender. Apesar do pecado ter matado o homem no sentido espiritual, do homem já nascer morto, né, vamos dizer assim, espiritualmente, separado de Deus, Deus concede ao homem uma capacidade ainda de fazer coisas boas, ainda que essas coisas boas não lhe produzam a salvação. Isso tem que ficar muito claro para mim e para você. Existem coisas que as pessoas fazem, que são boas, mas elas não podem produzir salvação. Salvação somente em Cristo. O homem está morto para esse sentido. Deus vai ter que atuar sempre ali, para que ele possa se voltar a Deus. Mas Deus dá uma capacidade ao homem. Que capacidade é essa? Vamos chamar isso de um chipzinho moral que Deus dá a todas as pessoas. Para quê? Para que as pessoas não pequem na sua capacidade máxima. Porque se Deus não coloca um freio moral no homem por causa do seu pecado, todos pecariam na sua capacidade máxima e o mundo seria inabitável. Então quando você vê uma pessoa que diz que até é ateu, não crê em Deus, ou que é uma pessoa, sabe, sou isso, não praticante e tal, mas ela é uma pessoa boa, um bom pai, uma boa mãe, um bom irmão, um bom empregado, isso é um chipzinho moral que está lá. Vai salvar a pessoa? Não vai. Ela pode, com toda essa bondade dela, ir para o inferno, mas ela consegue produzir coisas boas porque Deus coloca isso nela. Então, quando Deus fala aqui, ó, se todavia procederes mal, o pecado está aí, a porta, mas a ti cumpre dominá-lo. O que Deus está dizendo? Caim, apesar de você ser uma pessoa caída em delitos e pecados, eu ainda produzo em você uma capacidade de responder bem ou mal. Essa é a ideia. Você ainda tem uma capacidade de não matar o seu irmão. Cumpre a você dominar. Você está com desejo de matar teu irmão porque você
ofereceu uma oferta ruim para mim, de qualquer jeito eu não me agradei, e agora você está irado e o teu semblante está me dizendo que você vai matar teu irmão. Essa é a ideia, né? Mas você precisa dominar. Se Deus está dizendo, Terráqueo, presta bem atenção, se Deus está dizendo para ele que cumpre a você dominar, é porque, de alguma forma, mesmo que seja isso concedido por Deus, ele tinha capacidade de não matar o seu irmão. Então a opção de matar o seu irmão, isso nós vamos ver no próximo vídeo, foi dele. Ele quis matar, ele não ouviu a voz de Deus e ele quis fazer o mal. É da mesma forma que você vê. Isso fere a soberania de Deus? Não, porque Deus foi pego de surpresa com a morte? Não, nós vamos ver mais para frente a respeito disso, né? E eu vou tratar isso no próximo vídeo. Mas o que eu quero deixar destacado para você, para a gente já encerrar, né, esse nosso vídeo de hoje, é que apesar de Caim estar, sim, morto em delitos e pecados, havia nele, dado por Deus, uma capacidade de não matar o seu irmão, assim como há nas pessoas capacidade de não pecar em sua totalidade, e isso também é um dom da graça de Deus, que a gente vai ver com mais calma, tá bom? Então, por hoje é isso, vamos manter firme isso, e no próximo vídeo a gente vai tratar exatamente do primeiro homicídio, consequência do pecado, porque você vai ver que, infelizmente, Caim vai traçar um plano e vai matar o seu irmão. Mas Deus foi claro, né? Caim, cumpre a você dominar. E para você eu digo o seguinte, todo o pecado na sua vida, cumpre a você dominá-lo. Cumpre a você buscar a Deus para fugir do pecado, da transgressão à lei de Deus, tá bom? Pense nisso. Um forte abraço.